E aí, estrelas? Eu sou o Paulo Leones e bem-vindos ao meu canal. Gatinhas, tô um pouquinho diferente, não tô prontinho ainda, mas tô aqui pra gravar videozinhos pra vocês. Hoje vai ser um dia de gravação inteiro. E eu vim aqui mostrar um pouco do processo da maquiagem e também falar de Bem-vindos a Derry, que foi uma série que eu assisti agora, um tempinho atrás, que lançou no final do ano e que eu amei. Então eu vou vir falar um pouco, não é um resumo da história, é só mais ou menos o que eu achei. Eu vou dar umas pinceladas aqui e ali, em alguns pontos que eu achar importante que eu lembrar. Estou aqui com o meu espelhinho, vou ir falando aqui, me vendo, me maquiando e conversando com vocês. Algumas horas eu vou falar o que eu tô falando na minha maquiagem, mas não é sempre. O objetivo aqui não é ser um tutorial, é mais ser uma conversa. Mas eu vou ir falando também, né, pra vocês e já pegando os truquinhos que eu faço. Acho que é interessante. Então aqui só primeiro eu começo usando uma tinta facial pra fazer como se fosse um esboço, tá? Do meu olho. E aí depois eu passo sombra. Esse primeiro momento é só pra delimitar espaço e pra depois eu fazer acontecer. Mas enfim, vamos ao objetivo do vídeo, né? Que é falar de Bem-vindos a Derry. É uma série, assim, que eu não acompanhei durante o momento que ela foi anunciada, né? Eu comecei a assistir depois que já tinha lançado todos os episódios e coisa. E eu até prefiro, tá? Não gosto de acompanhar a série que eu tenho que ficar esperando muito pra saber o que aconteceu. Então, quando fui assistir, já tinha lançado tudo. Mas isso também é um pouco triste, porque eu peguei pequenos spoilers, assim, que não estragaram a minha experiência. Mas, que querendo ou não, eu não tomei jumpscare, não tomei alguns sustos por conta do meu conhecimento da série. Tirando isso, sério, o que eu achei? É uma série boa, é uma série em que os atores mirins são muito bons. Eu gostei. Os atores mirins, assim, são uma gracinha, gente, são uns fofos. Atuam muito bem. E em questão de atuação, acho que todos vão bem. Eu não gostei da atuação no último episódio do pai da Ronnie. Mas eu acho que é uma coisa muito mais do que ele foi mandado fazer do que propriamente da atuação. O primeiro episódio da série Bem-vindos a Derry não me pegou. Que inclusive eu fui assistir o primeiro episódio. Eu não gostei. Eu não gostei de nenhum personagem que estava no primeiro episódio. Exceto a Lily. Tipo, odiei todos. Eu odiei aquele garoto da chupeta. Eu odiei aqueles dois amigos que eram supostos amigos do garoto da chupeta. Eu não lembro nem o nome. Eu acho que é Ted, Mad e Phil. Algo do tipo. Não lembro. Sim, porque não me apeguei a eles. E eu achava eles chatos. Não gostava. Só que quando eles morrem logo no primeiro episódio, eu fico assim, nossa, essa série tem potencial. Eles não têm medo, né? Eles botam o povo lá pra se lascar mesmo e é isso. Mas por que eu não gostei de nenhum, né? De nenhum desses personagens? Primeiro que aquele lá da chupeta me estressou. Aquela chupeta dele era muito chata, não achei legal ele. Nada dele. Real, tipo, nadinha, nadinha, nadinha. Não achei ele legal. Não gostei da história dele, assim, que ele invadiu lá o, o cinema. Daí a gente é também apresentado a Ronnie, que a gente nem sabia que ela ia ser tão importante assim, né, pra trama. Mas ali ela ajuda o garoto a escapar e coisa. E é isso. Daí depois ele entra naquele carro lá com aquele monte de gente esquisita.
E no fim acaba indo, né? Coitado. Inclusive, essa cena do carro eu achei interessante. Porque a gente já consegue ter um toque do que vai ser a série. Que a série, ela não vem assim só pra ficar no básico do susto. Sim, fazer uns jumpscare e coisa também. Eles usam muito de jumpscare, mas ali eu gostei. Eu achei que ele trouxe elementos legais, sem pá. E aí lá no final, quando os outros personagens vão lá pro cinema e tudo aquilo acontece com aquele bebê maldito, a gente consegue ver também que eles não têm dó dos personagens. Que é assim, né? Não precisa ter dó, eles vão e fazem acontecer mesmo. E aí, depois desse primeiro episódio, eu tinha ficado meio assim, né, pra assistir. Eu não tinha gostado tanto assim do primeiro episódio por conta dos personagens. Só que eu não sei o que me deu, eu pensei, vou dar mais uma chance pra série, né? Se o povo tá falando tão bem assim, deve ter alguma coisa. E que acerto, gente. Não me arrependo de ter assistido tudo, inclusive eu recomendo. E também eu não sei por que eu odiei tanto o primeiro episódio daquela vez que eu tava assistindo. Porque eu reassisti uma segunda vez a série. E não é tão ruim assim quanto eu tinha feito na minha cabeça o primeiro episódio. Tipo, os personagens eu continuo achando que eles são chatinhos. Não. É que eles nem têm tempo pra acrescentar coisa, né? Eu ia falar, eles não acrescentam em nada, mas também coitados. Eles vivem assim um pouco e deu. E depois já começa outra história com outros personagens. Outra história, no caso, é a mesma história, só que com outros personagens. E ao longo da temporada se é apresentado para mais 3 personagens novos, que tem a Lily. Aí a gente conhece um pouco mais da Marge, que é a amiga da Lily, né? Era a melhor amiga da Lily. Aí o Rich, o Will e a Ronnie. A Robin não, né? A Ronnie. Que ela é lá a filha do carinha do cinema. Que inclusive tem é uma trama triste da série que o pai dela tá sendo acusado de né, ter feito o que fez com as crianças. Ter feito o que fez, ele não fez, né, mas o pessoal achava que era ele que tinha ido lá no cinema e detonado com as crianças. Paralelo às crianças, tem os adultos também. Os adultos, eles são um pouquinho menos interessantes, né? Porque eles ficam meio de numa perspectiva meio de plano de fundo, assim. Eles não têm tanta importância. O que mais tem importância é o Halloran, que é o que vê gente lá, que entra na mente das pessoas, faz o que quer, consegue ver segredo e coisa. E ele é um personagem muito interessante. Eu acho, né? Inclusive, eu via em algum lugar, algum tweet ou em alguma outra rede social, que esse Halloran, na realidade, ele é um personagem de O Iluminado, que eles reaproveitaram aqui, e eu acho que combinou com a série. E o jeito que ele é apresentado para os espectadores também é interessante, assim, que não chega, pá, já diz o que ele sabe fazer, não. Eles vão aos pouquinhos trabalhando o personagem. Eu gostei disso. E ele é um personagem importante também pra gente entender um pouco mais da história por trás do que é o It. Porque eles utilizam desse personagem pra entrar na mente de uma pessoa que sabe de tudo o que acontece e explicar pros telespectadores o que tá acontecendo. Eu acho isso uma maneira legal da gente descobrir que não é tipo só falado. Eles inserem a gente na história. Eu gostei disso também. E
Eu acho que de personagens são esses que eu quero apontar como interessantes. Que o resto, tem o pai do Will, eu acho ele meio... Meio não, ele é... Eu acho ele chato. Ai, não gosto daquele personagem. Por mim podia ter ido junto com os outros, não... Não gosto muito, não. E a mãe do Will também, eu gosto dela um pouquinho. Eu acho que ela se impõe bem. E é uma personagem que faz acontecer. O pai da Ronnie, coitado, nem aparece quase, né? Ele aparece só pra... só pra causar. Enfim. Dos personagens, é isso. Agora, da trama, eu acho incrível como que, né, a minha irmã Penny, ela fica atormentando as coitadas das crianças. Gente, as crianças não tem um segundo de paz. Aquele palhaço maldito vai atormentar elas todos os segundos. Se eu não me engano, primeiro ele vai atormentar a Ronnie. Chega lá, ela tá dormindo. Ele entra na cabeça dela, faz ela ver a mãe no parindo ela. Ai, é uma cena bem esquisita. E ele não para por aí, né? Ele começa a atormentar os outros também. Ele atormenta a Lily no mercado. Pensa, se é lugar de atormentar uma criança. A criança vai no mercado, já é conhecida como louca. E começa a ver uns negócios. Não existe, né? E aí eu acho que o Rich, ele não atormenta. Eu não lembro dele. O Will, ele atormenta pescando com o pai dele. Puxa o garoto pra debaixo d'água quando o pai vai pegar um anzol. E quase afoga o garoto, coitado. E a Marge, ele atormenta na escola, né, também. E consegue culpar a coitada da Lily. Que a Lily saiu como a que fez acontecer as coisas, né? Que é aquela cena dos olhos. Que ela enxerga os olhos dela pra fora do corpo, pra fora da órbita, né? E aí ela entra em desespero e tenta começar a arrancar aquele negócio que tava na cara dela, né? Mas quem assistiu sabe, quem não assistiu assista o que aconteceu. Ah, daí, claro, ele atormentou as crianças lá do início também, né? As que ficaram já no primeiro episódio. Ele é assim, ele não... Mesmo que dure um episódio só, ele vai lá atormentar. E que ele é desses. Acredito eu que esta parte está finalizada. Que, gente, não se preocupem em ficar bom essa parte, porque isso daqui é só um esboço, depois vai ser arrumado. Com uma sombrinha, passa uma sombra, já vai ser lacre. E se por algum acaso vocês decidirem se inspirar nessa makezinha aqui que eu tô fazendo, mesmo não fazendo tutorial, mas mostrando o processo pra vocês, me marquem. Posso no Insta, me marquem que eu vou estar lá respondendo vocês. Que... pra gente interagir, né, gente? Interagir é bom. Passar um pozinho. Não. Primeiro eu vou fazer minha sobrancelha, depois eu passo um pó. Só pra selar tudo, deixar... Dar uma secadinha aqui, como uma tinta facial. Acho que arrasa. Agora eu não sei como é que eu faço minha sobrancelha, amores. Acho que eu vou fazer direto no delineador, que daí fica mais fácil. Aqui a minha sobrancelha eu faço como zona, né? Só pego aqui, faço uns risquinhos pra cima e depois puxo uma caldinha. É bem tranquilo. Agora que eu me toquei que eu fiquei fora da câmera, né? Ó, sobrancelhinha, velho, ó. Pá! Dela bem simplesinha, ó. Eu só pego, faço uns risquinhos pra cima. Depois vai funcionar. Funciona, vai ser lacre.
Que o conceito, gente, sempre é fazer um pouquinho menor, ó. Faz um pouquinho menor e depois ajeita. E se não ficar iguais, mas não tem problema, gente. Quem que vai ter a sobrancelha alinhadinha uma com a outra? Ninguém. Vamos abraçar a assimetria um pouquinho. O que é o conceito da maquiagem? Que maquiagem é pra ser divertida, não é pra ficar se cobrando demais. Ao menos é o que eu acho. Mas aqui, né? Eu mudei muito de assunto. Vamos voltar. Falando um pouco da história. Eu comecei odiando a Marge. Gente, a Marge, ela fez o que fez, né? Ela quis o status de famosinha e se juntou com as famosinhas e deixou a coitada da Lily pra trás, né? O que é uma coisa talvez meio comum, assim, pra uma criança. Ela pensa, eu não quero mais ser vista como uma esquisita, eu quero ser a popularzinha. Só que pra nós, espectadores, que a gente gosta da Lily, mesmo ela sendo doida, a gente acha isso, ó, pozinho, velho. A gente acha ela doida. A gente pensa, não faz isso, garoto. Seja amiga da sua amiga. E me dá ódio, gente. Eu não queria que ela tivesse se afastado da amiga dela. Eu queria que elas continuassem amigas. Mas não foi o que aconteceu, né? Até certo ponto. Elas param de ser amigas, elas dão uma brigada. A Marge fica assim, você quer ser a esquisita para sempre. Não bem assim, mas é tipo isso, né? E ficam nessa. Um tempão, assim, elas ficam, que eu não quero ser esquisita, que eu não quero ser isso, não quero ser aquilo. E a Marge se aproxima das Pops. Dá pra ver que ela não é bem-vinda naquele grupo, que aquele grupo não gosta dela. É isso, as garotas odeiam ela, não gostam. E a Lily acaba se aproximando um pouco mais dos ditos esquisitos por conta disso. Que ela fica muito amiga da Ronnie. Muito amiga, no caso, né? Uma amizade, uma dinâmica de amizade meio estranha. Mas no fim elas viram grandes amigas. Por conta que elas passaram aquele momento juntos lá no cinema no primeiro episódio, né? Que a Ronnie tava junto. Ela só não tava na mesma sala que eles. E isso dá uma aproximada e também é o que separa. Porque a Ronnie acha que a Lily devia contar pros policiais o que realmente aconteceu, porque estavam incriminando o pai dela e ela não queria isso. Coitada, gente. Não tem um segundo de paz a Ronnie. Ninguém dessa série, né? Nenhuma criança dessa série tem um segundo de paz. Aqui agora eu vou fazer o esboço de novo da parte de dentro do olho. Que é numa dessas que iria separá-las que a Ronnie conhece o Will. Que o Will ele fica na detenção porque ele tava correndo de uma bomba fedorenta, não sei como é que se chama isso, mas enfim, jogaram lá no corredor, ele saiu correndo, botaram na detenção. A Ronnie tinha brigado com a Lily porque a Lily não queria contar a verdade pra polícia, e aí foi mandada pra detenção também, e é lá que eles se conhecem. E aí o fato deles se conhecerem meio que leva a um terceiro fato, que é quando eles vão lá pro cemitério por conta que o Rich, ele fala assim, meu tio de Cuba, ele sabia fazer um babado aqui que pode ajudar a gente a encontrar e tirar foto do que a gente precisa. Eles pensam, nossa, que ideia ótima, por que a gente não vai? Eles foram pro cemitério, fizeram o que o Rich falou. Descobrimos que o que o Rich falou era uma mentira, não existia nenhum ritual para eles fazer. Ele só inventou pra se sentir um pouco mais próximo delas no caso, né? E aí eles foram pra lá, supostamente não tinha dado certo, até que a senhora Penny chega pra atormentar as crianças de novo. E dessa vez atormenta com força, né? Sai assim, faz uns fantasmas, eles tiram umas fotos, eles ficam felizes. É isso, revelam as fotos e fez isso. Agora é a nossa chance, vamos mostrar pra polícia. Aí no dia seguinte eles chegam na polícia com as fotos e não tinha foto nenhuma lá. Era tipo tudo foto trocada.
Depois a gente descobre que foi a mãe do Will que trocou. Ficou assim, vou trocar aqui. Enfim, aí coitada, a Lily ficou como louca de novo, ameaçada pra voltar pra Juniper Hill. E os amigos dela também falaram, se vocês não entrarem na linha agora, eu vou botar vocês tudo em Juniper Hill também. Eles ficam desesperados, desistem da ideia de falar com a polícia e tentam resolver as coisas por eles mesmos. Pra quê? É um mundo de criança. É tanto paralelo nessa história, gente, que às vezes eu não sei nem por onde seguir. Aqui, gente, se vocês não quiserem usar um delineador, vocês podem usar tinta preta. Só que a única tinta preta que eu tenho é a base de água. Aí às vezes eu dou uma lacrimejada e se vai tudo, aí esse delineador ele não me faz lacrimejar. Aí é mais de boa. Enquanto tudo isso aí tava acontecendo, né, das crianças, a gente vai sendo apresentado também um pouco mais ao Halloran, o personagem dele. E como que funciona esses dons dele, o que ele faz. Que aí é quando a gente descobre que ele consegue ler mentes. E posteriormente a gente vê também que ele não só lê mentes, como ele vê I see dead people, né? I see dead people. Bom, como vocês veem, eu foco muito nas crianças, porque pra mim elas são um ponto alto daqui. Pra mim, acho que pra todo mundo, né? Elas são muito carismáticas pra mim, como eu falei, são um acerto na atuação. Principalmente as meninas. As menininhas eu achei assim, lacre. Só que o melhor personagem de todos não tem como não ser o Rich, gente. Ele é carismático, ele é um fofo, ele tem trajetória. E é bonito acompanhar ele. Ele tem lá a paixãozinha dele pela Marge. Os dois começam a criar uma relação, assim, mais de amizade, né? Os dois ficam bem próximos. E é uma fofura. Eu gosto. Mas o que eu acho que mais pega nele é todo o carisma que ele tem. Gente, é carismático, não tem como. Gente carismática é assim. Não tem o que fazer, é só aceitar. E apesar de, né, como eu comentei, não ter gostado tanto do primeiro episódio e ter continuado mesmo assim a assistir, eu acho que conforme a história vai acontecendo e a gente vai entendendo tudo por trás, cada processo, cada personagem, eu acho que, é tão bom, gente. Eu não sei nem pôr em palavras direito isso. Uma reuniãozinha do clube ali que se criou, que era a Marge, a Lily, enfim, as criancinhas. As criancinhas estavam lá numa reunião, depois que a Marge já tinha voltado a ser do bem, voltado a ser amiga da Lily. O garoto lá da chupeta volta. E eu fiquei meio sem entender, assim, pensei, nossa, como assim? Ele escapou, eu acreditei, gente. Acreditei que era o garoto. Pensei, nossa, que chique. E ele encoraja, né, as crianças a irem pros tubos, pra tubulação, pra encontrar um dos que supostamente, lá da primeira cena, do primeiro episódio, tinha ficado vivo. E a Lily, desesperada, ela fala, a gente tem que ir. Nós precisamos ir. E, obviamente, a Ronnie, eu acho que às vezes, sentia às vezes que a Ronnie era a única que era meio sensata, assim, que ela pensava um pouco lá. Que ela fala assim, tá doida, garota, não vamos não. Aí a Lily decide fazer um discurso motivacional, falar assim, você é uma âncora ou você é um bot? Aí todo mundo fala, eu sou um bot, sou um bot. Eu falaria, eu sou uma âncora, vou ficar aqui, um beijo. Gente, que assim,
Dá pra você entender que são crianças. As crianças ainda tá naquela fase de, eu vou salvar o mundo, eu vou fazer acontecer. Só que você se arriscar pra um povo que tu nem conhece, por uma pessoa que tu nem conhece, que assim, tu nem sabe quem que é, eu acho meio de doido isso. Mas enfim, as crianças elas foram, né? Foram fierce. E também, junto com as crianças, sem elas saberem, foi os militares lá, porque eles pensaram, é a nossa chance de pegar a Penny. Nessa mesma cena, são duas cenas separadas, né? Os militares e as crianças. As crianças elas chegam lá, elas vão explorando, até que a criança lá da chupeta, ela fala assim, queridas, não é pra vocês hoje. E revela-se o Pennywise. Olha só, a Penny estava disfarçada pra levar as outras pro covil dele. E aí eu pergunto pra vocês. Pergunto não, né? Eu trago um pensamento pra vocês. Uma entidade de outro planeta que tem poder de controlar a mente, no caso do controlar a mente, de entrar na mente das pessoas e se transformar em qualquer coisa. 5 crianças. Ela leva pro lugar onde que ele vive e não consegue pegar uma criança. As 5 fogem. Aí tem que estar melhorando, Penny. Não dá pra ser assim. Mas enfim, né? Tirando essa indignação, eu fico feliz que todo mundo sai vivo de lá, sai. Puf. E também é onde a personagem principal entende que aquele pedaço de pedra tem poderes mágicos contra a Penny, que deixa a Penny longe dela. O nome dele acho que é Dan. Mas enfim, aquele personagem lá, ele perde a pedra e magicamente aparece no pé da nossa Final Girl, gente. E vai ter que aceitar, as Final Girls são as maiores, não tem. Aí, como eu disse, essa cena ela tá acontecendo junto com a invasão dos militares lá, que eles querem ir atrás da Penny. E o Halloran, ele some. Tipo, ele desce em um lugar que é mais fundo, a água, ele some. Isso também eu gostei, porque a série ela não fica só na mente da pessoa. Ela mostra que o o Penny faz também acontece realmente. Eu gosto que sim, ele some e ninguém acha ele. Não é como se ele tivesse no fundo ali da água e deu. Não, ele sumiu, ele foi para outro espaço. E é nessa cena também que a gente descobre que o Halloran, ele é meio que um médium, ele é um médium, né? Só que esse dom dele tá aprisionado, porque a avó, é a avó? Eu acho, é a avó, sim. A avó dele ajudou ele a esconder esse dom. E ele escondeu esse dom na cabeça dele dentro de uma caixinha. E a Penny vai lá e abre essa caixinha. Abriu e ele voltou a ter esse dom de médium. Só que ele odiava, ele odeia isso, né? Ó, tá vindo aí. Eu me emociono falando dessa série, que às vezes eu nem sei onde seguir. Porque aí teve essa cena do esgoto. E infelizmente, é triste essa cena. Que os militares eles tiveram a missão de, se você vê algo que não deveria estar aqui, atira. E o militar lá, o pai do Will, ele vê primeiro a esposa dele e o amigo. Ele tá lá com o amigo, esqueci o nome do amigo dele, só sei que o amigo dele fala português. Mas o amigo dele lá da série
não vê. Ele fala, aí, não tô vendo com quem tu tá falando, fi. Aí fica nessa tensão e o pai do Will vai lá e atira. Só que aí isso também leva à cena seguinte, que quando o Penny se revela lá da criança, para as crianças, né, que ele tava fingindo ser uma, as crianças saem correndo e dão de frente com o pai do Will. E o pai do Will pensa, não deveria estar aqui, vou atirar. Porém, eram reais. O amigo dele também tava vendo as crianças. E ele fala, não atira. Não atira que eu tô vendo. E o pai do Will pensa, foda-se, vou atirar. E atirou. Só que o amigo dele ele se jogou na frente. Foi ele que levou a bala. Aí ele fica lá. Infelizmente se vai. É uma cena bem triste, gente. Esse amigo dele era um dos poucos personagens adultos que eu gostava também. Assim, ele não tem tanto destaque, mas o destaque que ele tem era legal. Me parece que foi. Mais ou menos, né? Aqui, depois, na linha d'água, a gente continua com um delineador branco. E essa cena é triste, só não é mais triste do que a próxima que eu vou falar, que é a do... aquele barzinho que os militares fazem, que, né, os militares pretos, coitados, não tinham nada lá pra eles. E quando eles tiveram, eles começaram a fazer é tipo uma casinha pra eles se divertir e coisa, né? Tem o momento deles. Eles recebem uma casa de madeira, eles reformam tudo e vão fazer uma festa de inauguração, convidam um monte de gente, pá. Só que antes disso, antes da inauguração, o pai da Ronnie, que estava sendo acusado lá de tudo, ele tá sendo transferido de prisão. Ele vai ir lá pra uma prisão que era muito mais difícil dele sair. E magicamente o ônibus que estava transferindo o povo lá sofre um acidente. Muita gente fica lá, né? E um dos poucos sobreviventes é o pai da Ronnie. Ele volta lá pra mulher que ele tava ficando na noite que aconteceu lá todo babado das crianças. E ela ajuda ele. Ela leva ele pra mãe do Will. Porque ela sabia que a mãe do Will ia ajudar ele. E a mãe do Will pensou assim, interessante. Ela ajuda ele, ela abraça ele e leva ele pra esse barzinho que os militares tinham feito. Só que, aí que vem o gag. Descobrimos que essa mulher que ele estava ficando, ela é filha do Pennywise original. Que o Pennywise original era um palhaço normal, era um ser humano. Que a Pennywise viu assim, você atrai um monte de criança. Eu também quero atrair um monte de criança. Vou pegar a tua forma. Ele pega a forma do pai da mulher lá e some com ele. Tipo, ele some, não aparece mais. E aí essa mulher, ela fica encucadíssima. Ela fica, gente, cadê o meu pai? Onde foi meu pai? E ela fica tentando procurar o pai dela por muito tempo. Mas muito tempo. Até que ela largou, né, essa vida do circo e foi ser camareira do Juniper Hill. E lá, uma das crianças fala assim, o Pennywise está me chamando. E aí ela reconhece, né, porque o Pennywise era já o nome artístico do
do pai dela. Ela fica assim, como assim meu pai tá chamando essa criança? E leva essa criança lá pro porão, onde disse que o Pennywise ia estar esperando por ela. Aí leva a criança lá, a coitada da criança ter que, enfim, passar por isso, porque a mulher queria ver o pai dela. Leva lá, vê que realmente é a figura do pai, é a cara do pai dela lá. E assim, ela fica em uma obsessão com esse fato. Tipo, fica, meu Deus, eu vi meu pai, estava com tantas saudades dele e ele finalmente tá aqui. Ele até se transforma na forma real dele, assim, sem a maquiagem e coisa, do pai, pra enganar mais a coitada. E aí nessa, ela começa assim, então meu pai tá vivo. E ela percebe que quando tem muito medo, o suposto pai dela aparece. E ela sabendo disso, ela conta para um ex-policial, lá um ex-militar, que o pai da Ronnie estava naquele bar, que ele ia ser escondido naquele bar. Esqueci de fazer uma coisa, gente. Nossa, eu aqui me empolguei falando da série e esqueci de passar um pozinho aqui embaixo para não cair pigmento. Uma diquinha já que fica para vocês. Aproveita e já faz um baking da maquiagem. Só passa assim embaixo, que caso caia algum pigmento na sua maquiagem, depois tu só tira tudo com o pó, que ele vai ser varrido junto. E também já aproveita para dar uma iluminadinha na sua maquiagem também. Então passa nesses pontos assim que tu quer iluminar. E o que você quer proteger também. Chique, né? Aqui também são dicas, queridas. Não é só Pennywise, não é só sériezinha. É conhecimento também. Mas é isso aí. Agora, eu acho tão funny essa parte, gente. Ficar com essa cara assim. Mas perdão. O atrapalho, assim. Mas é isso aí. Ela fica obcecada, né? Fica obcecada com o pai. E ela vai e conta lá pro ex-militar que o pai da Ronnie estava sendo escondido naquele bar, que ele estava lá. E o militar pensa, interessante. Ele meio que reúne ali um povo que queria a cabeça dele, ou do pai da Ronnie, e vão até o local. E aí eles chegam lá e falam, e aí, cadê o cara? Eles falam, que cara? Não tem ninguém aqui, tem ninguém nesse lugar e vocês achando que tem. E aí o pai da Ronnie, ele sai do esconderijo dele. Ele fala assim, eu tô aqui, me leva. Me leva, só não machuca ninguém. E aí o povo falou, não vai levar, tu não fez nada. Ele falou, não, pode me levar, eu me ofereço. Me ofereço pra vocês levarem. E aí no fim acabam não levando, mas pra causar, esses militares veipodos aí, eles pegam, trancam todo mundo lá dentro. Eles tiram uma pessoa de lá, que era a única branca que tava cantando, e as crianças também deixaram, né? Trancam todo mundo lá dentro e tacam fogo no lugar. Gente, é uma cena triste. Triste, triste, triste. Sim, aí me pesou. Pesou demais. Eu lembrei da cena, que é uma curiosidade mais nerd, do X-Men. Esqueci o número. 96? Não é 96, enfim, mas é um X-Men que tá tendo uma festa lá no lugar que eles tinham separado lá pros mutantes e aí chega um robozão e acaba com tudo. É muito parecido, assim, o sentimento que eu tive de desespero mesmo, que eram lugares
teoricamente seguro, que as pessoas estavam lá para se divertir, não estavam fazendo nada de errado, né? A gente sabe que não estava fazendo nada de errado, né? Que eles estavam protegendo uma pessoa inocente. Mas, como é Estados Unidos, né? Eles estão com fogo em tudo, ainda mais que estavam lá só pessoas não brancas. Eles não tiveram dó. E tacaram fogo mesmo assim. E aí começa-se o desespero lá dentro. Ninguém conseguia sair. Todo mundo foi saindo aos poucos. O Pennywise de fato aparece. Ele aparece lá, ele começa a pegar as pessoas. Poucos saem vivos. Eu acho que quem sai vivo é a Ronnie e o Will, junto com o Halloran e com o pai da Ronnie. Então pensa só, eles fizeram tudo isso por conta de uma pessoa e no fim nem conseguiram o objetivo deles, que era acabar com o pai da Ronnie. Enfim, só deram prejuízo pros outros, né? Só acabaram com a vida dos outros e... Só acabaram com a vida dos outros, não tem mais nada. Acabaram com a vida dos outros e saíram impunes. Depois nas notícias foi falado que foi um erro na fiação. Deu algum curto lá e incendiou o local. Mas o importante aqui é que a Penny aparece como a camareira lá, ela quis, né? A filha da Penny. Ela quis que acontecesse. Chegou lá, comeu algumas pessoas que estavam na região, assustou as crianças, assustou o Halloran e aproveitou de todo o desespero que estava tendo lá. Como ele é de costume fazer. Aí, tem um dos que tacaram fogo que o carro dele não dá partida, né? Que o povo lá tacou fogo e fugiu. Ah, merda. Gente, eu travei horrores. Que é isso? E aí o Penny chega, ataca esse homem que não conseguiu dar partida no carro e a filha lá dele aparece. A filha dele fala assim: ai pai, estava com tantas saudades, por que você não fica comigo? É a Penny, já que não é boba nem nada, ela faz uma chantagem emocional, falando: ai filha, agora meu tempo acabou, eu vou ter que voltar a dormir por alguns aninhos. E ele volta, né? Ele fica nessa aí um tempo. Aí ele vai pra tentar abocanhar ela, mas não. Ela não tá com medo. Ele pensa: ai, que graça que tem. Ele não tem o sabor dela, não tem o feeling do medo. Então, ele acaba só colocando ela naquele transe lá com aquele sol que ele tem dentro da boca. Não sei o que é, gente. Sou meio alheio disso, tá? Eu não li os livros, eu assisti os filmes, o livro, né? Mas eu pretendo ler. Quando eu ler, eu vou fazer um review aqui pra vocês. Mas isso daqui é papo pra daqui uns 3 anos. Que é muito longo o livro. Enfim, ele tem aquele solzinho lá que deixa a pessoa em transe, que ela vai lá pro céu. E... esse negócio aí que ele faz com as pessoas. Aí ela fica desse jeito, ele some, e aí a gente tem o gag, né? A Marge e o Rich, eles não conseguem sair lá pela saída que os outros saíram. Que o Will e a Ronnie saíram, eles ficaram lá dentro. E aí, uma cena emocionante, gente, pra mim. O Rich, pra tentar salvar... Pra salvar, no caso, né? Não pra tentar. Pra salvar a coitada lá da Marge, ele coloca ela dentro de um... tipo de um frigobar, eu não lembro direito o que é, mas acho que é de um frigobar, sim.
coloca ela lá dentro e fica em cima pra ela não sair. Porque só cabia ela lá dentro. É uma coisa meio Titanic, sabe? Ai, Rose, só você vai caber aqui. E ficou nessa. E aí no fim ele se vai, né? Asfixiado. Infelizmente, gente, eu chorei. Ele, o melhor personagem de todos da série. É um personagem legal, é um personagem carismático. Mas se foi como um herói, né? E eu chorei muito. Chorei. Mas depois passou, né? Ai. Rich fez o papel dele, salvou a Marge. Aí a jumenta lá da camareira também percebe, depois de séculos, que aquele lá não é o pai dela. Ela fala, ai, você não é meu pai, jura? Jura que não é seu pai? Se tu não me contasse, eu nem ia saber. E foi isso, gente. Dessa cena eu fiquei, assim, me destruiu. Destruiu, eu não supero essa cena até hoje, não é nem brincadeira, assim, que me deixa mal. E veio aí, amores, ó. Que era só esbocinho, assim, se olha de longe nem vê que tem coisa embaixo. Também já dá um up na cor. A cor fica um pouquinho mais evidente. Só não deixar ninguém chegar perto. Mas assim, que eu vou falar uma coisinha pra vocês. Maquiagem drag é pra se apreciar, a minha, né? Pra se apreciar de longe, à distância. Não é pra chegar perto e ver, ai, olha só, tem esse detalhe aqui, ó. Não é pra fazer dessas. Pra tu olhar de longe e falar, nossa, arrasou. E realmente arrasei. E do olho é isso, amores, ó. Eu só peguei aqui, passei um pouco de sombra azul, dei uma esfumadinha, papá. Aqui também embaixo eu acompanhei, aqui com esfumadinho também, pra deixar um pouco mais uniforme e não ficar aqueles pedaços de tinta que ficou meio ruim. E é isso, daí eu passei um pouco mais aqui no centro também. Tô me olhando na câmera, gente. Só um pouco. Que assim eu passei no centro também pra deixar as coisas um pouquinho menos brancas, né? Porque às vezes fica um resquício de branco aqui, aí já pega e pinta tudo. E o importante é sempre dar uma esfumadinha pra fora, puxar pra cima. E é isso. A maquiagem quase pronta, amores. Quase, né? Só falta tudo. E tá, da cena dessa, como eu disse, eu fiquei muito triste. Muito triste com tudo. E aí vem o episódio final. O episódio final ele já começa numa coisa meio frenética. Que aí o Will volta lá pra casa dele. O pai dele, você poderia ter morrido. Ele fala, foda-se. Ele é desses. Ele fala dessas, daí ele recebe uma ligação. Que é aparentemente da Ronnie. Só que é uma ligação que começa a ficar meio esquisita. Que começa, porque o Rick se foi. Eu tô muito triste com isso. Só que só de pensar em como ele se foi, já começa a me dar água na boca. Daí tu fica, como assim? Aí a voz vai mudando. Até que a Penny aparece de novo. Ixi, calma aí, eu esqueci de um detalhe, gente. Eu contando história não presto muito não, ainda mais sem roteiro. Tô fazendo esse vídeo sem roteiro, amor, só pra vocês. A Penny, né, depois do babado lá que aconteceu, era pra ela ter dormido. Só que os militares, eles foram e abriram a jaula que prendia ele, que eles pegaram um monte daquelas pedras e fizeram um cerco na área que é Derry pra não fazer o Penny se espalhar, né, pra deixar ele lá preso. E
os militares, eles tiraram uma dessas pedras, pensando que ia ser uma ótima ideia, né? Pensaram, vamos. Tiraram uma das pedras e isso acordou a Penny. Ela falou, tô livre. Aí ela acordou de novo, né? Acordou, foi no final dela. E que é aí que ela chega no Will. Lá na casa dele do telefonema. Aí ele atende. A Penny aparece assim, e hipnotiza ele lá com os sóis. Ele abre a bocona lá e pá, sol. Jesus, tô só o corcunda de Notre Dame aqui me maquiando, velho. Como a Penny estava teoricamente solta, ela começa a fazer o babado lá dela em Derry. Tudo vira fumaça, tudo começa a ter fumaça, a ficar meio esquisito. E a Penny vai na escola atormentar todas as crianças que estavam lá na escola. Pensa que, você passa o dia todo na escola pra no fim do dia, assim, falar, estão liberados, e tu ser pego por um palhaço. Eu não estaria feliz. Não estaria de forma alguma. Mas foi o que aconteceu com os coitados, né? Aí, o Penny, ele vai e rapta todas as crianças, do mesmo jeito que ele fez com o Will. Só que ele não contava com uma coisa, que as crianças, amiga do Will, são babadeiras. E existe a Final Girl lá no meio, né? A Lily. A Lily é Final Girl, ela pode tudo. Então, ele não estava esperando que as crianças iam ir atrás dele e acabar com a carreira dele, né? Iam arrasar com ele. Que as crianças foram lá atrás, perseguiram o sangue que elas tinham encontrado lá no chão com um carro. Um carro não, um caminhão. Pegam um caminhão lá que acharam na rua e falam, agora a gente vai. E foram. Aí, enquanto elas estavam indo, a gente começa a perceber que aquela pedra, né, que a Lily ficou com a pedra depois que ela achou no esgoto, aquela pedra, ela deixa a pessoa meio maluca, tipo, ela não quer sair de lá, ela quer permanecer no lugar. A Lily fica nessa, né, a gente tem que voltar pra lá, a gente não pode ir, vamos ficar seguros. E as outras garotas falaram, não, você tá doido? A gente acabou de chegar aqui. Vamos continuar, é o Will que está em jogo. E aí elas vão. Tipo, daí elas meio que percebem que a pedra que tá fazendo ela ficar meio... Porque ela começa a ter muito ciúme da pedra. Ela fala, não chega perto, deixa ela comigo. Não é pra tocar. E aí elas decidem que vão começar a revezar com ela por conta disso, com a pedra, né? Tipo, fica cada hora em uma. Com uma. Que crianças espertas, não? Que elas chegam assim, acho que a pedra tá fazendo mal, vamos trocar, sim, de pessoa pra pessoa. E dá certo que elas conseguem, no fim, chegar onde elas precisam. Elas encontram o Will e todas as outras pessoas da escola em uma fila, gente, é uma fila assim, gigantesca de gente. Inclusive, essa fila estava indo para onde a barreira lá tinha sido aberta. Que deu, a ideia do Penny era sair, né, de Derry pro mundo e fazer o que ele mais gosta de fazer, que é atormentar a vida de criança. Aí ele tava saindo, assim, que ele não contava que as crianças iam chegar no babado dele e ia fazer acontecer. Aí elas chegam lá, elas tiram o Will do transe. Aí chega as militares também, chega o Halloran e o pai do Will, e mais alguns adultos lá, a mãe da Ronnie, chega um monte de gente. Chega aquela mona lá que entraram na mente dela. Chega a velha que é babadeira, que ela sabe de tudo que acontece. E aí eles falam para as crianças, vocês têm que levar
essa pedra até esse ponto, porque senão ele vai sair e a gente nunca mais vai conseguir pegar ele. E pra dar tempo pras crianças, gente, eu acho essa cena impecável, tá? Que o Halloran, ele consegue entrar na mente das pessoas, né? E ver a pessoa tendo coisas e pá. E tem algum momento, não lembro direito qual que é o momento certo. Só sei que em algum momento ele entra na cabeça do Penny e faz ele travar. Tipo, trava ele e dá tempo para as crianças irem lá colocar. Só que acontece muita coisa, muita coisa. Que inclusive temos a revelação que a Marge no futuro ela vai ter um filho. E esse filho, eu não lembro o nome, gente. Eu ia falar que é o Mike, mas Mike é do Stranger Things. Mas é desse ator aí do Stranger Things. É o filho dela. E que ele é o responsável pelo fim da Penny. E aí ele conta, tipo assim, ai, que eu é tudo uma linha só. É presente, é futuro, é passado. Daí ele fica nessa. Aí ele sabe que ele se vai, se não fizer nada com ela, mas no fim ela acaba fugindo. Ela foge, ela volta para perto da pedra dela. Está protegida. Eles estão a caminho do... Eu acho que é nessa hora, na realidade, que o Pennywise trava. Que o Halloran consegue entrar na mente dele e ele trava. Acho que é isso que acontece. Daí ela volta. As crianças conseguem chegar até o lugar que elas precisavam. Só que elas não conseguem colocar a pedra porque a pedra tem alguma força que faz ela querer se aproximar das outras. E elas estavam com muita dificuldade. Só que, ai, gente, é emocionante. Chega o Rich, assim, a alma dele ajuda as crianças a empurrarem a pedra. Gente, eu chorei de novo. Eu tava pensando, esse é o Rich. Mostra sua força, garoto. E é uma cena mega linda, gente. Eu me emociono só de pensar. Aí ele ajuda a empurrar. Nisso a Penny ela já tinha se descongelado lá do transe. E aí numa cena mega gostosa, mega boa, ele acaba com um importante lá do exército que foi ele que começou tudo. Era ele que queria achar o Penny. Ele acaba com isso daí e vai atrás das crianças. O pai do Will também mete bala no Penny. Nossa, gente, eles fazem de tudo pra impedir esse Pennywise aí de chegar nas crianças. E conseguem tempo para as crianças mesmo. Eles arrasam. As crianças têm tempo de colocar, elas conseguem, tem força também. E aí eu não lembro o que acontece com a Penny. Eu acho que ela só volta. Ela fala, eu vou voltar. Eu vou voltar. Daqui 27 anos eu volto. E aí ela para de atormentar as crianças. Volta lá pro covil dele. E fica lá pela região, né? Aí as crianças falam, nossa, vocês também sentiram isso? Ele estava recebendo uma ajuda. E aí o Halloran, que viu a criança, fala, era ele mesmo. Era ele. Ai, gente, é emocionante. Eu choro fácil com séries, choro fácil com tudo, filme, qualquer coisa. Ainda mais quando é um personagem que eu gosto. E me emociono. Aí eu chorei. E a trama, assim, foi disso. Eles conseguem, aí só vai ter a cena final, que é, coitado, o enterro do Rich, né, pra acabar comigo de vez. Fazem o enterro do Rich, é tipo uma cena mega emocionante, a Marge tá bem triste, tá bem mal. Todo mundo tá triste e mal lá, né? E
Acho que pro final ali a Marge só conta o que ela passou lá com a Penny. Fala assim, ah, olha, ela me falou isso, será que ela tá mentindo? Então você fica, ah, deve estar. Deve estar. Então ela deve estar mentindo. E aí fica nessa. A última cena, se eu não estou enganada. Não, não é a última cena, mas é uma das últimas, né? É do Halloran falando pros pais do Reach dele, que ele tava lá abraçando os pais. É uma coisa bem triste, assim, bem emocionante. As crianças choram, eu choro, os pais do Reach choram, todo mundo chora. E aí, nós vamos pro final do que cada um tem, né, dos personagens principais. Que a Roni, ela vai para outro lugar. Ela não fica em Derry, ela sai. E como sabemos, quem sai de Derry esquece o que acontece lá. Então ela não vai se lembrar de nada. O Will e o pai dele vão pro... E a mãe, né? Eles compram o local que a velha lá babadeira morava, por conta que o filho, sobrinho, enfim, o lá que entraram na mente dele, ele morreu lá, levou um tiro, não lembro direito, ele levou um tiro em algum momento. E aí ela disse que não ia mais conseguir viver naquela região porque há muitas memórias dele. E decidiu se mudar. Ela se muda, deixa lá o espaço para eles. E eles continuam a vida por lá. Daí a Marge a gente sabe que vai ser mãe do garotinho lá no futuro. E a Lily, coitada, tá a nossa personagem principal ali, principal de todas, nem teve um final assim confirmado. Mas, pelo que eu tava vendo, algumas teorias, o pessoal acha que a mãe no caso, a Lily, ela é mãe da Ruiva, lá dos filmes. Esqueci também o nome dela. Eu sou péssimo com nome, gente. Que ótimo. Enfim, dizem que é a mãe dela, né? Acham que é a mãe porque tem algumas cenas que as duas têm parecidas e o povo acha que elas são mãe e filho. E se caso isso for real, a gente sabe que ela voltou a Juniper Hill e lá ela acabou tirando, né, se desvivendo, que ela não aguentava mais, coitada. Nossa, fazer contorno no nariz, meu Deus. É a parte mais difícil pra mim na maquiagem, gente. Não está bom. Fazer uma coisa bem fininha. Tá meio esquisito aqui por conta... Não. Deixa eu ver. Parece que... Socorro. Agora é o momento que eu tô me concentrando, gente, porque... Meu Deus. Senhor. Ficar assim, amores. Também às vezes tem que... Como eu tinha falado, tem que abraçar a simetria. Mas não vou abraçar, não. Não vou abraçar essa simetria, não. Tá me incomodando. Fiz esse nariz, contorno no nariz. Babado. Babado não, né? Terrível. Enfim, acontece. E da série é isso, amores. Acho que eu não segui nenhuma linha cronológica direito, só falei as coisas que eu achava interessantes da série, que eu gostei, que eu amei. E mais uma vez eu recomendo vocês assistirem. Que é uma temporada boa, é pra vir a temporada 2 meio em breve. Meio em breve não, no caso, né? Eles começaram a fazer a temporada 2 já.
E eu tô bem animado. Eu espero que seja uma temporada boa, assim como foi a primeira, e que continue o hype. Porque elas merecem, as crianças merecem. As crianças atuaram muito bem. Acho que dispensa apresentações. Pra mim, o ponto alto da atuação é o da Lily. Não sei o nome da atriz lá, mas eu acho que ela manda muito bem. Muito bem. Eu adoro o jeito que ela atuou, adoro o personagem dela. Acho muito legal. Agora olha só, amores, pro meu blush. Pois não dá pra dizer que eu não ensinei. Ó. Um papelãozinho. E só encaixa assim aqui, ó, no rosto, mais ou menos, gente. Calma aí que eu coloquei o lado errado. Deixei esse lugar um pouquinho maior aqui. Pra encostar bem no meu nariz. E eu saber onde que fica. E deixa assim. E tu só passa o blush onde você quer. Aí eu passo um pouco de pó também ali, que vocês viram que eu passei, pra dar uma protegidinha na maquiagem mesmo, pra não cair pigmento e coisa, porque por experiência já caiu. Não é muito bom, né, ficar caindo pigmento, ficar manchando a maquiagem. Aqui não tenha medo de passar blush, tá, gente? Eu não sei se com blush líquido fica mais fácil, eu faço em pó mesmo. Só pra deixar a estrelinha pronta aqui. Tá, deixa eu ver se ficou. Ó. Pá, estrela. Chique, ó, aqui embaixo. Não sei se vai pegar. Aqui assim ficou um pouco de pigmento. Mas como a gente passou pó, só tirar tudo. Que aí sai. E é a mesma coisa do outro lado. Agora que eu meio que acabei de falar da série, gente, eu vou fazer um tutorialzão, tá? Tutorialzão, no caso. Vou ir falando o o processo que eu tô fazendo. Só pra ter conteúdo até o final. Aqui, só pra dar um pouquinho mais de vida, vou pegar com o dedo mesmo, tem essa paletinha de blush. Passei esse blush aqui pra fazer as estrelas, mas pra dar um pouquinho mais de vida, eu pego esse rosinha aqui com o dedo mesmo. Eu vou só dar uma batidinha aqui, ó, pra me deixar um pouquinho mais rosado. Isso aí. Tá. Já dá pra ver um pouquinho. Ficou mais parecendo que foi uma iluminação do que um blush. Vai ficar assim, chique. Vento, inclusive eu vou tentar inventar aqui pra fazer minha boca. Se não der certo, vocês vão ver aqui. Mas se der também. Que eu sempre fiz minha boca de uma cor só. Dessa vez, pensei, não, vou fazer com duas. Por que não? Com duas cores, né? Eu vou contornar com lápis preto.
Lápis preto, no caso, ele é meio cinza. E aí depois eu vou tentar fazer uma parte azul um pouquinho mais clara no centro. Então, amores, falei miseravelmente em fazer o que eu queria, né? Que era fazer uma corzinha aqui pra boca, bem bonitinho. Não ficou bonitinho, ficou horrível. Tentei fazer, não deu boa. Então vamos pelo simples. Que é só pegar uma sombra e passar aqui no centro e fingir que é isso. Passar um azulzinho por cima. Aí, ó. Deve ficar mais lacre. Tá meio funny, gente. Tá camp. Ó. Se olhar de longe, o povo diz que tá bonito. Ah, veio aí. Dá pra dizer? Dá pra dizer que veio aí. E agora só pra finalizar, eu passo um rímel e coloco os cílios. Mas isso eu vou deixar pro off os cílios, porque eu demoro muito pra pôr os cílios. Então o vídeo eu acho que já vai estar bem longo. Vocês já puderam ver aqui o processo da maquiagem, como que eu faço. Boa parte de tudo. E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui, fazendo a make. Tenham gostado da minha opinião, né? Não dá nem pra se chamar de review. É só uma opinião de Bem-vindos a Dare. Se vocês gostarem, se vocês gostaram, no caso, deixem aí nos comentários, digam. Ah, gostei, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Mas principalmente deixa um comentário aí que eu vou ficar muito feliz. Que eu vou saber que vocês também estão gostando. Se vocês não gostaram também de alguma coisa, falem que da próxima vez eu mudo, faço melhor. Pra agradar vocês, né? Porque eu estou aqui para agradá-los. Pra entreter vocês. E agora só dar os toques finais e vocês vão ver essa maquiagem belíssima no meu Instagram. Então vão lá ver e também eu vou fazer videozinhos aqui. Então não percam meus videozinhos que estão saindo na terça. Geralmente estou postando na terça. Estou também com o podcast The Williams, que vocês devem ir ver, porque está muito bom. A gente tá falando da 18ª temporada de Drag Race. É sério, gente, vale a pena assistir. Eu tô gostando de acompanhar o meu próprio podcast. Então isso já é um motivo para vocês irem lá assistir. Tem uma playlist completa, gente.
no meu canal que tem os episódios. Então é isso. Me despeço aqui de vocês. Um beijão no seu coração. Estudem bastante e até a próxima.